Olá, eu sou Lázaro Silva, pertenço à Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Nós estaremos abordando, na noite de hoje, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título chama-se Sede Perfeitos, o item número 11, que é cuidar do corpo e do espírito. Esse capítulo 17 é um dos capítulos em que Allan Kardec retrata como que deve ser o comportamento de nós, espíritos encarnados no planeta Terra. O título desse capítulo, Sede Perfeitos, ele é profundo, ele é muito profundo, porque quando você pega todo o capítulo e começa a fazer um estudo mais aprofundado, uma leitura mais aprofundada, você vai ver que o codificador está nos convidando para uma total reforma interior da nossa alma, do nosso espírito. Não só, principalmente, de reformar nossa alma, nosso espírito, e para que essa alma possa se reformar, para que essa alma possa ser luz, há necessidade sim de se cuidar do corpo. Porque um interfere na vida do outro. O espírito interfere na vida do corpo, assim como o corpo também interfere sim na vida da alma, na vida do espírito. É verdade que nós somos espíritos imortais. O que prevalece é o nosso corpo físico. Nós estamos vivendo um momento de pandemia no nosso país e na humanidade. O que está morrendo é apenas o corpo físico, mas a alma, esse princípio inteligente, ele sobrevive à matéria. Porém, um interfere na vivência do outro. Um influencia no comportamento do outro. Então nós não podemos descuidar em momento nenhum, em momento algum, do nosso corpo físico. Então Kardec foi muito feliz quando ele põe aqui no capítulo 17 esse título, Sede Perfeitos, e em especial esse item, que é cuidar do corpo e do espírito. Nós vamos fazer uma pequena introdução no capítulo, no título, vamos tecer alguns comentários do codificador, aqui no Evangelho, depois nós vamos estar complementando esse pensamento do codificador com algumas obras, alguns livros em que o nosso irmão Emmanuel traz um posicionamento a respeito de se cuidar do corpo físico, de nós valorizarmos o corpo físico. Isso porque, nos dias de hoje, nós estamos observando que está havendo uma banalização desse corpo físico. A gente vê que muitos irmãos estão vulgarizando esse santuário sublime que é o nosso corpo físico, que Emmanuel vai citar. Ele vai chamar o nosso corpo físico de um santuário sublime, que ele precisa estar bem, ele precisa estar equilibrado para que a nossa alma, o nosso espírito também possa cumprir o seu papel enquanto está no corpo físico. Uma coisa é você cuidar, higienizar, evangelizar a sua alma dentro desse corpo físico. Outra coisa é você expor em excesso, é você vulgarizar, é você, de uma forma ou de outra, você atrapalhar a evolução da sua alma, do seu espírito, por meio de se colocar totalmente em favor dos vícios que vão fazer com que nós venhamos até a viver menos na nossa jornada evolutiva por quanto de não cuidarmos verdadeiramente do nosso corpo físico, como disse nossa irmã Emmanuel, esse santuário sublime da alma. Então nós vamos iniciar aqui a leitura do Evangelho no item 11 do capítulo 17 do Sede Perfeitos, e que o Kardec vai iniciar dizendo para nós assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ele já entra com uma pergunta, ele já inicia esse título com uma pergunta. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares
e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, alternativa de saúde não tinha o nome OMS na época de Kardec. Então essa alternativa de saúde seria hoje a Organização Mundial da Saúde, que influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham, ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem a esse equilíbrio. Então o codificador aqui está nos chamando para essa responsabilidade, que segundo as alternativas, na sua época ele já colocava a saúde, o corpo físico, como algo ligado à Organização Mundial da Saúde, que não existia esse nome em sua época, porém nos chamando, nos conclamando a cuidar desse santuário, a cuidar do nosso corpo físico, porque ele vai interferir também no comportamento da nossa alma, do nosso espírito. Mas só um trechinho para que nós possamos entrar aqui em alguns posicionamentos que o nosso irmão Emmanuel nos cita em algumas obras, que eu vou citar, que eu vou estar narrando aqui para nós, a respeito então desse tema tão importante, tão pertinente para nós. Então Kardec vai continuar aqui no Evangelho dizendo o seguinte: dois sistemas se defrontam, o dos astecas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma, duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Então nós estamos vendo o Kardec, ele pontua aqui para nós, dizendo que duas doutrinas então se baseiam nessa questão do cuidar do corpo físico. Então se apresentam dois sistemas. A primeira que ele cita aqui, que é dos astecas, ou os ascetas, que querem o aniquilamento do corpo. O que seriam os ascetas? Seriam aquelas pessoas antigas, aquelas pessoas que minha avó, meu avô, talvez meu pai, minha mãe, de pessoas que às vezes cometeu, infringiu uma situação, e a forma que ela tem para poder ficar de bem, digamos assim, com a providência divina, é macerando o seu corpo, é infringindo o seu corpo, castigos, tem hora que a gente atrapalha nas palavras, infringindo castigos ao seu corpo. E não é por aí. Se nós temos, e o Evangelho aqui, esse mesmo item, o Espírito de Jones, que narrou essa mensagem, que assina essa mensagem para o codificador, ele vai ver que não é a maceração do corpo. Se fosse, seria bom, né? Você dar uma macerada no seu corpo, você arrancar um determinado órgão do seu corpo, pronto, você estaria livre. Não. A evolução consiste em domar a nossa alma, o nosso espírito. Então, essa aqui é a primeira violência. E a segunda violência que Kardec pontuou aqui é dos materialistas, que querem gozar a vida ao extremo. É o que a gente está vendo nos dias de hoje. Nós estamos diante de uma pandemia em que as autoridades da saúde, a toda hora, a todo momento, a todo instante, estão nos recomendando o distanciamento social, estão nos recomendando que nós venhamos a sair às ruas de forma precavida, usando máscara, fazendo uso do álcool em gel, ao chegar na sua casa, fazer a asepsia do seu corpo, higienizando as suas mãos por meio do sabão. E o que a gente está vendo nesse momento? Pessoas xingando, pessoas maldizendo, pessoas ingratas com a providência divina, dizendo que esse vírus só veio para atrapalhar a sua vida viciosa, sua vida de prazer. Então os materialistas, esse vírus para os materialistas está sendo um caos, está sendo um transtorno na vida dessas pessoas. Porque o vício do uso da bebida, do uso de expor o seu corpo em todos os sentidos,
está fazendo com que essas pessoas se sintam dessa forma, sem o prazer de estar expondo o seu corpo a necessidades que, se a gente for observar bem, não seria tão necessidades. Então o vírus, a pandemia, está nos mostrando que nós podemos dar um novo rumo para a nossa existência, e principalmente no cuidar desse corpo tão maravilhoso, desse santuário tão maravilhoso que é o nosso corpo físico. Então nós vamos entrar aqui em alguns comentários do nosso irmão Emmanuel. Emmanuel vai colocar para nós aqui no livro Ceifa de Luz, por meio da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, na página 77, na lição 33, Emmanuel vai comentar a respeito do corpo físico, a respeito da excelência do nosso corpo físico, cujo título chama-se Ante a Bênção do Corpo. Olha só, chamou o nosso corpo de uma bênção, ante a bênção do nosso corpo. Então Emmanuel vai dizer para nós, numa citação de Paulo, que diz o seguinte: ora, vós sois o corpo do Cristo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 12, 27. Só esse trechinho que Emmanuel pegou do nosso irmão Paulo de Tarso para fazer o comentário desse texto, a gente vê a importância que nós devemos dar para o nosso corpo. Nos chamou que nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, é algo muito sagrado, meus irmãos, o nosso corpo físico. Cuidar do nosso corpo físico é algo muito sagrado, que muitos de nós ainda não atentamos para essa situação. Então, Emmanuel vai expor para nós aqui no livro Ceifa de Luz, vai dizer o seguinte: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia à conquista. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. A quem lhe condene as peças enobrecidas a ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. E ele segue: observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. E ele prossegue dizendo: são os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Então, quando a gente não cuida bem do nosso corpo, nos entregando a todo tipo de disparate, de vícios, nós estamos o quê? Nós estamos desenvolvendo lamentáveis casos de obsessão sobre essa nossa ferramenta orgânica que é o nosso corpo físico. E ele vai terminar dizendo assim: preserva o teu corpo a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Então, nosso irmão Emmanuel está nos dizendo aqui nesse parágrafo que nós devemos proteger o nosso corpo como aquele trabalhador que protege a sua ferramenta de serviço como algo imprescindível para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Assim é o nosso corpo. Nós somos trabalhadores. E o nosso corpo físico é essa ferramenta que vai fazer com que nós possamos atingir o nosso objetivo aqui neste mundo, que é a nossa evolução e o nosso progresso. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. E ele vai terminar: bendizendo o tempo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza,
os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Então aqui é o nosso irmão Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, colocando a importância do corpo físico. Ele chama o nosso corpo físico de bênção. E no outro livro do nosso irmão Emmanuel, no livro Roteiro, ele já vai dar um outro significado, uma outra importância para o nosso corpo físico, chamando de o santuário sublime. O que é santuário? Santuário é algo assim divinal, é uma palavra assim tão bonita que você imagina assim algo belo, algo bonito. Pois é. Então Emmanuel está chamando o nosso corpo físico de santuário sublime. Pois é através do nosso corpo físico que a nossa alma, o nosso espírito vai progredir. Se esse corpo não estiver bem ajustado, não estiver bem equilibrado, se ele não estiver emocionalmente bem, como que o nosso espírito vai progredir? As obsessões, elas se dão na nossa alma por conta da gente não buscar ter um equilíbrio no uso daquilo que a vida nos oferece. E o nosso corpo físico é o meio que o nosso espírito encontra para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Não cuidar no sentido do exagero, no sentido da vaidade do seu corpo. Quantas pessoas a gente vê que não gostam do seu corpo físico e como essas pessoas têm recursos materiais, dinheiro, essas pessoas praticamente, elas por meio de plásticas, elas, digamos assim, é como se ela criasse um novo corpo físico. Então aquela pessoa que não gosta, por exemplo, do formato do seu rosto, ela vai lá, como ela tem dinheiro, ela usa desse recurso e muda o nariz, muda a boca. E nós temos um exemplo de um astro mundialmente famoso, que desencarnou há cerca de 11 anos, em 2009, né? Que levou as adolescentes do planeta inteiro à loucura com as suas danças, com os seus requebrados, que era um grande popstar da música mundial. Ele foi um irmão nosso que teve muitos problemas em relação ao seu corpo físico. Ele não aceitou a sua epiderme, a sua pele negra. Ele não aceitou o formato do seu rosto. Ele não aceitou o seu cabelo. Ele não aceitou a sua vestimenta física. E aí o que nós vimos no decorrer da existência daquele nosso irmão? A gente via uma alma, um corpo totalmente deformado, um rosto totalmente deformado, um nariz, a boca. E no final da existência dele, ele adquiriu uma doença por nome de vitiligo, em que o corpo dele começou a ficar cheio de pigmentos brancos. Devido ao quê? Devido, primeiramente, à não aceitação daquele corpo e pelo uso de diversas substâncias químicas que foram ingeridas no seu corpo para que aquelas plásticas que ele fazia surtisse um efeito, né, a ponto de a gente presenciar aquela situação. Eu estou citando só esse caso dessa celebridade mundial, mas a gente vê isso em todos os dias. Quantas mulheres lindas, maravilhosas, que não há necessidade de uma plástica, e ela vai lá, tira uma parte do seu corpo, faz isso, faz aquilo, faz uma lipo daqui, faz daquilo. E essas pessoas são incapazes de modificar uma vírgula da sua alma, de refletir em torno, né, da sua vivência aqui nesse mundo físico. Então Emmanuel, através da psicografia do Chico, vai definir o nosso corpo como santuário sublime. E eu vou pegar o trechinho do meio em diante da mensagem, que diz o seguinte: no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do supremo idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas quase imensuráveis.
Por meio dela, a mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Então, ou seja, ele colocou o nosso corpo como a máquina mais perfeita que existe sobre o planeta Terra. E é perfeita mesmo, né? É a máquina mais perfeita. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Veja que o nosso irmão Emmanuel, ele usa sempre uma linguagem poética, né? Chamou o nosso corpo de castelo físico. Olha que coisa bonita. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Então ele vai dizer assim, que enquanto jovem, nós vamos cuidar desse corpo de fora para dentro. É o que eu acabei de citar. Você vai malhar, você vai para a academia, vai malhar ele, vai fazer uma cirurgia plástica, vai enfeitar ele, vai embelezar. Isso na juventude. E quando você chega mais na idade da velhice, já é o contrário, você vai fazer o inverso. Ou seja, de dentro para fora. Na juventude, de fora para dentro. Você vai cuidar mais do aspecto externo. E mais à frente, quando os anos vão se aproximando, a experiência, a vaidade vai diminuindo, você passa então a cuidar de dentro para fora, ou seja, da sua alma para fora. Ou seja, o seu externo já não te interessa tanto. Aquela vaidade de malhar, de ir para a academia todos os dias, de fazer uma plástica aqui, outra acolá, né? Enche o seu corpo de piercing, enche o seu corpo de tatuagens. A gente vê tantas pessoas lindas, quando elas vão à praia, que tira ali a roupa, você vê aquelas tatuagens assim, que são verdadeiras aberrações. É uma coisa assim incrível. E isso traz um resultado muito prejudicial para o nosso perispírito quando você faz uso de muitas tatuagens pelo seu corpo. Isso isso é tema para uma outra palestra, essa questão de cuidar do corpo físico, olhando esse lado piercing, das tatuagens, enfim. E o Emmanuel encerra dizendo o seguinte: dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele. Então, seja, o homem que abusou tanto do seu corpo físico, ele vai retornar à pátria espiritual, e quando ele retornar à pátria espiritual, ele vai ver o quanto que ele usou e abusou mal do seu corpo físico, o quanto que ele usou mal o seu corpo físico. E aí ele vai implorar para a providência divina um outro corpo para poder voltar através do processo da reencarnação. E se ele abusou, aí ele não vai ter mais a oportunidade de ter um corpo físico perfeito tanto quanto ele tinha na existência anterior. Porque agora ele vai nascer sem recursos, né? O SUS não vai fazer aquela plástica para ele, aquela plástica vaidosa, então ele vai ter que aceitar. Vai vir sem recursos para poder ter o seu corpozinho do jeito que a providência divina lhe ofertou. Que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Então hoje a gente vê assim pessoas com um corpo físico assim exteriormente assim feio, que não chama tanta atenção, né? A gente vê meninas com 13, 14 anos já totalmente obesas, né? Um corpo assim disforme. Mas isso é resultado de quê? Isso é resultado do nosso passado. Isso é o resultado da existência anterior. Essa jovem, essa adolescente que hoje não aceita o seu corpo físico, né? Obeso, numa obesidade total, muitas vezes pediu esse corpo físico porque na existência anterior abusou da beleza física, tanto, fez tantas plásticas como a gente vê por aí, que ele deformou o seu perispírito e agora ele pede um corpo sem nenhum tipo de atrativo,
um corpo assim que não vai chamar a atenção de ninguém, para que a sua alma e o seu espírito possa progredir. Tem uma historinha muito bonita contada pelo espírito Nélio Lúcio, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, um livro intitulado Alvorada Cristã. Tem uma história muito bonita, muito interessante, e eu gosto de contar muito essa história para os meus alunos quando eu estou em sala de aula. O título chama-se A Conta da Vida. E aqui narra então a história de um jovem, né, que quando ele completou a maioridade, ele foi levado... Vamos ler a história. Então diz o seguinte: quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhasse à elevação moral. Confiou-o ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os olhos grandes e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se as do arroz, do feijão, do milho, do trigo e das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho passível. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Ó, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria, como estou contente, que aconteceu? E o rapaz preocupado, informou: nessa noite passada, eu vi a conta da vida. E daí em diante, converteu-se Levindo num homem honrado e útil. Então aqui é um conto do nosso irmão Nélio Lúcio, através da psicografia do nosso Chico Xavier, mostrando o que é o nosso corpo físico. Veja quantos animais foram sacrificados.
quanto o meio ambiente foi devorado por esse jovem de 21 anos. Veja que corpo físico perfeito. Quantos litros de leite para poder sustentar a vida dele. E muitos de nós que devastamos, que comemos da forma como esse conto traz para nós e continuamos abusando do nosso corpo físico, não dando o devido valor que ele merece. Então, muitos de nós, se chegamos a uma vida na nossa velhice, sem tanta saúde, é porque no nosso caminho, no nosso carreiro, na nossa jornada terrena, por certo, nós agimos de tal forma com o nosso corpo físico que quando chega a uma idade mais provecta, ele não aguenta, ele arrebenta. Então, para encerrar, meus irmãos, vamos ler aqui uma poesia da nossa irmã Alta de Souza, uma poesia muito bonita, chama-se Cenáculo Divino, e ela diz o seguinte: na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro, a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo, para atender ao Mestre, para ouvi-lo. Acende, fervoroso, a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Essa mensagem foi psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, no dia 3 de maio de 1950. Está no livro Alta de Souza. Então é essa a mensagem, meus irmãos, para que nós possamos refletir em torno desse item 17, sede perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial ao item 11, cuidar do corpo e do espírito. Então que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz, e fica sempre um lembrete: quem puder, fique em casa. Vamos respeitar aquilo que está sendo posto aí para nós. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja.